Hello and welcome to our next presentation. Olá e bem-vindos à nossa próxima apresentação. This series is entitled Digital Dopamine: Essa série tem como título Dopamina Digital. How iTech is Transforming Our Minds. Como a iTech, ou a tecnologia pela internet, está transformando a nossa mente. This particular message is entitled Dopaminergic Mind Development. Essa mensagem específica tem como título o desenvolvimento da mente dopaminérgica. And as we go through this message, you'll understand more clearly what dopaminergic means. E à medida que a gente passar por essa apresentação, você vai entender o que esse termo significa. The world's high-tech companies, As principais companhias de alta tecnologia do mundo, they know how the human brain functions. elas sabem como o cérebro humano funciona. And they know how to exploit its vulnerabilities E as sabe well. também como explorar as suas vulnerabilidades. They've actually discovered unintended transformational consequences for screen time. Na verdade, eles chegaram a descobrir consequências que são capazes de transformar a nossa mente no uso do tempo de tela. And what's interesting is if you go and audit these CEOs, these leaders of these big tech E o companies, que é interessante é que se a gente for conversar com esses CEOs, com os líderes das grandes companhias, they are far more concerned with screen time for their children than the average parent. eles são muito, mas muito mais preocupados com o tempo de tela de seus filhos do que os pais em média. Steve Jobs, the founder and former CEO of Apple, Steve Jobs, o fundador e ex-CEO da Apple, he said that he prohibited his own children from using the newly released iPad. ele disse que proibiu seus próprios filhos de usarem o recém-lançado iPad na época. We limit how much technology our kids use at home. Nós limitamos o excesso de tecnologia que nossas crianças usam em casa. Can you imagine if your dad created the iPad and he wouldn't let you use it? Dá para imaginar o seu pai criar o iPad e não permitir que você o utilize? But why wouldn't he let them, or why did he largely limit their use of Mas these devices? Por que será que Steve Jobs não permitiria que seus filhos o utilizassem ou limitassem em grande parte o There's a tempo deles? reason. Tem um motivo. Tim Cook, Apple's current CEO, Tim Cook, que é o atual CEO da Apple, he said that Apple products, they're not meant for constant use. ele disse que os produtos da Apple não foram feitos para uso constante. He says, I'm not a person that says we've achieved success if you're using it all the time. I don't subscribe to that at all. Ele diz: eu não sou uma pessoa que diz que chegamos ao sucesso somente se atingirmos o uso do dispositivo o tempo inteiro. Eu não assino embaixo isso. Sean Parker, who co-founded Napster Sean Parker, que é um dos cofundadores da Napster and who was an early investor and first president of Facebook, e que foi um dos primeiros investidores e primeiro presidente do Facebook, he now calls himself a conscientious objector to social media. ele agora se intitula alguém que faz objeção consciente às mídias sociais. So he's objecting to some of the companies he founded Então ele faz objeções a algumas das empresas que ele mesmo fundou or ran as the president. ou administrou como presidente. He said this, Ele diz o seguinte: it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with. é exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu traria à tona. Because you're exploiting a vulnerability in human psychology. Porque estamos explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. The inventors, creators, it's me, it's Mark Zuckerberg, it's Kevin Systrom of Instagram. Os inventores, os criadores, sou eu, Mark Zuckerberg. It's all of these people. We understood this consciously and we did it anyway. Kevin Systrom do Instagram, todas essas pessoas, nós entendemos isso conscientemente e ainda assim nós a fizemos. So they understood what? They understood that they were exploiting a psychological vulnerability that we each have. O que é que eles entendiam? Eles entenderam uma vulnerabilidade psicológica que cada um de nós tem. Their goal when building Facebook was, how do we consume as much of your time and conscious attention as possible? O objetivo deles era como nós consumimos o máximo de seu tempo
e a atenção consciente o máximo possível. He also said, God only knows what it's doing to our children's brains. Somente Deus sabe o que isso está causando à mente de nossos filhos. So why are these leaders of big tech companies, why are they so concerned? Então, por que esses líderes de grandes companhias de tecnologia estão tão preocupados? Chamath Palihapitiya, an early senior executive at Facebook, Kamati Palihapitiya é um dos primeiros executivos sêniores do Facebook. he allows 0 screen time for his 3 children ages 7 to 11. Ele só deixa, na verdade, ele não deixa nenhum tempo de tela para os seus 3 filhos de 7 a 11 anos de idade. A senior executive at one of the largest social networking systems on the planet does not allow their children to be on any of these devices or social media. Executivo sênior que não permite que nenhum de seus filhos utilizem as redes sociais que ele mesmo ajudou a fundar. That's alarming to me. Isso para mim é As alarmante. you start to see all of these leaders that are making these products and these applications, they don't want their children using them. O fato de nós vermos esses líderes que estão criando esses produtos, esses aplicativos, não permitirem que os seus próprios filhos os utilizem. Here's what he said. Eis o que ele diz. Many of us have grappled with the unintended consequences of the products we've built. Muitos de nós lutamos com essas consequências não indesejadas dos produtos que criamos. Social media platforms in particular have been used and abused in ways that we, their architects, never imagined. As plataformas de mídias sociais foram usadas, têm sido abusadas de maneiras que nós, os seus arquitetos, jamais imaginamos. He says, we have created tools that have changed the fabric of how society works. Nós criamos as ferramentas que têm alterado o modo como a sociedade opera. Technologists, they know how screens really work, and many have decided that they don't want their children anywhere near these screens. Esses profissionais de tecnologia sabem como as telas realmente funcionam e muitos decidiram que não querem que seus próprios filhos estejam sequer perto disso. It's because they understand that proper socialization and proper brain development is vital to create a well-balanced mind and to protect members of society. É porque eles entendem que a socialização devida e o desenvolvimento cerebral devido é essencial para criar uma mente bem equilibrada e membros produtivos da sociedade. So they're concerned that their children are not going to develop properly. Então eles estão preocupados que seus filhos não vão se desenvolver adequadamente. Why are they concerned about it? Por que estão preocupados com isso? Because this is what we have seen. Porque é o que temos visto. This is what the studies reveal. É o que os estudos têm demonstrado. They're ahead of the curve and they want their children not partaking. Eles estão no topo aí dessas ideias e eles não querem que seus filhos participem disso. Evan Spiegel, Snapchat founder, Evan Spiegel, que é um dos sócios do Snapchat, he imposes a 1 hour and a half limit of screen time ele impôs 1h30 de limite de tempo de tela per week for his children. por semana para os seus filhos. Not per day. Não é por dia. He doesn't allow his children to be on Snapchat or any screen time an hour and a half a day. It's an hour and a half a week. Ele não permite que seus filhos fiquem no Snapchat ou em outra rede social 1h30 por dia. É 1h30 por semana. The founder of Snapchat lets his children on social media less than 15 minutes a day. O fundador do Snapchat permite que seus filhos estejam em mídias sociais por 15 minutos por dia. In contrast to that, Por outro lado, most children average 9 hours of screen time a day. a maioria das crianças tem 9 horas de tempo de tela por dia. I used to say it's a big problem in America, Eu costumava dizer que esse é um grande problema nos Estados but Unidos, it's a big problem everywhere. mas é um grande problema em todas as partes. Most children now have unlimited access to almost everything that they want, while these tech insiders limit their own personal use and allow their children little to no use of these screens. A maior parte das pessoas tem acesso ilimitado a quase tudo que esses
que essas pessoas que trabalham nas grandes companhias limitam em seu próprio uso pessoal e permitem pouco ou nenhum acesso aos seus próprios filhos. And these giant technology companies, they give these screens to schools for low or no cost. E essas gigantes da tecnologia, companhias gigantes da tecnologia entregam, doam essas telas para as escolas por um custo muito baixo ou até mesmo de graça. I mean, at surface level, it looks like it's a good thing that these companies are giving these devices to the Na children. primeira instância, parece ser uma coisa muito boa que essas companhias estejam doando os seus dispositivos às If it's crianças. If it's such a good thing, then why are they sending their children to schools that don't use screens like this? Se isso realmente é muito bom, por que esses mesmos líderes estão enviando os seus filhos para escolas que não utilizam tecnologia? They send them to schools that are deemed no-tech schools. Eles enviam seus filhos para escolas consideradas escolas sem tecnologia. So what do they know? O que eles sabem que a gente não What sabe? are they so concerned with? Qual é a preocupação real deles? Why such different choices than us as parents? Por que escolhas tão diferentes das nossas como pais? So why are these tech titans and sociologists and psychologists and neurologists, even the World Health Organization, so concerned? Por que esses grandes da tecnologia, os sociólogos, os psicólogos, os neurologistas, até mesmo a Organização Mundial de Saúde estão tão preocupados com essas coisas? They're concerned because our children are struggling developmentally, Eles estão preocupados porque querem saber sobre o desenvolvimento mental dos nossos filhos que estão lutando para se desenvolver, and they have been severely impacted with increased mental health issues. porque essas crianças agora estão sendo cada vez mais impactadas com doenças mentais. While I do want to stir you to concern, especially as a parent, Eu quero que você fique motivado a se preocupar, principalmente se você for pai. I don't want to instill you with a bunch of fear, Eu não quero trazer para você um sentimento de medo, because there are a lot of very smart people out there, porque tem muita gente inteligente aí and they have some answers for us. que tem respostas para gente. Above all of them, of course, God has answers for Acima us. de todos eles, obviamente, Deus tem respostas. 2 Timothy 2:7. 2 Timóteo 2:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de força, de amor e de uma mente sóbria. A sound mind is really what most of us desire. Uma mente sóbria, na verdade, é o que todos nós desejamos. And by the time we're done with this message and a couple others, perhaps, I hope that some of your fears are E addressed. quando terminarmos essa mensagem, eu espero que alguns dos seus temores tenham sido tratados. And that you're empowered to make some necessary changes. E que você esteja capacitado a fazer mudanças necessárias. Born out of your love and concern for yourself, your family, your community, and your walk with God. Que resultem do seu amor e da sua preocupação por si mesmo, por sua família, por sua comunidade, que vai nos levar a ter mentes sãs. This is very real, my friends. Isso aqui é muito real, meus This amigos. is a very real and active battle going on for our minds. Trata-se de uma batalha muito ativa pela nossa mente. As Christians, we understand that there are two sides diametrically opposed one to the other. Como cristãos, nós entendemos que há dois lados diametricamente opostos And they are at war for our souls or for our e minds. que eles guerreiam pela nossa mente ou pela nossa alma. The Creator God on one side and Satan who opposes and hates God on the other. O Deus criador de um lado e Satanás que opõe a Deus e nos odeia do outro. And the devil hates us O diabo nos odeia because God loves us. porque Deus nos ama. And some of us have chosen to love God. E alguns de nós escolhemos amar a Deus. So both sides have access and plans for our minds. Ambos os lados têm acesso e têm planos para a nossa mente. God wants to rebuild and restore our minds, building a selfless, attractive character. Deus quer restaurar e reconstruir a nossa mente, elaborando um caráter abnegado, atraente.
And Satan wants to break down and destroy our minds, building a selfish and repellent character. E Satanás quer destruir a nossa mente, construindo um caráter egoísta e que afasta. Romans 12:2 says, Romanos 12:2 nos diz o seguinte: "Be not conformed to this world, Não vos conformeis com este mundo, but be ye transformed by the renewing of your mind, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of para God." que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Here, what God is saying is to be strong in my power and strength. Aqui o que Deus está dizendo é ser forte em meu poder, em minha força. He says, don't comply with the world's ideas or the pressures of behaving according to your society. Ele está dizendo aqui, não se conforme com as ideias ou pressões do mundo que se comporta de acordo com o que é socialmente aceitável. But he's saying, be transformed. Ele está dizendo, seja transformado. Be overhauled in your character. Transforme o seu caráter. How? By the renewing, the restoration to freshness, and to regenerate the mind by my Holy Spirit. Como? Pela renovação, pela restauração, pela regeneração da mente, pelo meu espírito. God says in Jeremiah 29:11, Em Jeremias 29:11, Deus diz, "For I know the thoughts that I think toward you," pois eu conheço os pensamentos que tenho para ti. says the Lord, Jesus "thoughts said. of peace not Pensamentos of de evil. paz e não de mal, to give you a future and a hope." para te dar um futuro e uma esperança. Satan, though, Satanás, por outro in lado, John 10:10, we're told he is the thief, em João 10:10, Satanás é apresentado como ladrão. and the thief cometh not but for to steal and to kill and to O destroy. ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. I am come that they might have life, Mas eu and vim that para- they might have it more abundantly. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. The devil wants to take from us what is vital for a healthy, happy life. O diabo quer tirar de nós aquilo que é vital para se ter uma vida saudável e feliz. While God wants to give us everything we need to have that joy-filled, healthy, more abundant life. Enquanto Deus quer nos dar tudo o que necessitamos para ter essa vida alegre e feliz. If we were to stop for just a moment, Se tivéssemos que parar por um instante, we would realize that we want what God actually wants for us. nós perceberíamos que iríamos querer aquilo que Deus quer para nós, Which is the development of a healthy, well-balanced mind que é o desenvolvimento de uma mente equilibrada, bem balanceada, that is engaged with other healthy, well-balanced minds. que pode se relacionar com outras mentes saudáveis e bem equilibradas. This is what most people want for themselves and for their children. É o que a maior parte das pessoas quer para si mesmas e para seus filhos. Now, in order for us as human beings to have a well-balanced mind, Para que nós, como seres humanos, tenhamos uma mente bem equilibrada, there are some basic psychological needs that we each need to experience that more abundant life. há algumas necessidades psicológicas que cada um de nós precisa experimentar a fim de termos essa vida mais equilibrada. We'll start with social connection. Vamos começar com a conexão social. The second is novelty, A segunda é novelty. and the third is reward. How do you say novelty? Novelty. What is It means something new. A segunda é a primeira conexão social, a segunda são novidades e a terceira é uma recompensa. So these are three psychological needs that the humans have. São três necessidades psicológicas que o ser humano tem. Let's start with social connection. A primeira seria a conexão social. We are social creatures through and through. Nós somos criaturas sociais, ponto. The Lord God said, "It is not good that man should be alone. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. I will make him a helper comparable to him." Far-lhe-ei um auxiliador a que ele seja idônea. It's not good to be alone. Não é bom estar só. So in other words, it's good for us to be together. Em outras palavras, é bom que nós estejamos juntos. In fact, God said, "It's so important, I'll make it a DNA connection. Na verdade, é tão importante que Deus disse assim, eu vou fazer uma conexão no DNA. I will take DNA from you, Adam, and I will make her."
eu vou pegar o seu DNA, Adão, e vou criar a Eva. It is God's plan for us to be together. É plano de Deus que nós estejamos It's juntos. in our DNA to be together. Está em nosso DNA estarmos juntos. Countless well-documented studies have shown that we need social connection like we need oxygen. Inúmeros estudos bem documentados têm demonstrado que nós precisamos da conexão social, assim como precisamos do oxigênio. And if we are deprived of meaningful social interactions, it causes problems. E se somos privados de interações sociais significativas, isso pode causar We were problemas. not made to be isolated. Não fomos feitos para estarmos sós. And unfortunately, today, the way that most socialize is on their screens. Infelizmente, hoje em dia, o modo como a maior parte das pessoas se socializam é por meio das telas, While they're sitting alone by themselves somewhere else. enquanto estão aí fora, sentados em algum lugar sozinhas. Social connection, real social connection, is important to our happiness. As verdadeiras conexões sociais são importantes para a nossa It's felicidade. important to our physical as well as our mental health. São importantes para a nossa saúde física como mental. And then a lack of these things can lead to isolation, decreased self-esteem, and even a shorter lifespan if we're not together. E a falta dessas conexões pode levar a um isolamento, a uma baixa autoestima e até encurtar o período de vida que nós temos aqui. The most profound mental health guide, the Bible, says it this way. O guia de saúde mental mais profundo do mundo, que é a Bíblia, diz isso desta forma. In Hebrews 10, Em 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Sem abandonar a reunião, né, a nossa reunião junta. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Mas exortando, admoestando uns aos outros, tanto mais quanto se aproxima o dia. What this is referring to is as we see Jesus return, we should be pressing together more than ever. Quanto mais nós virmos que Jesus está se aproximando, nós deveríamos estar nos unindo. But in our digital age today, less and less people are gathering together. Mas em nossa era digital, hoje em dia, cada vez menos pessoas estão se reunindo. In fact, that mental health guide, the Bible, Na verdade, esse guia de saúde mental, a Bíblia, it says that we should exhort one another. That's not a word that we use very much today. diz que nós deveríamos admoestar uns aos outros. Não é uma palavra que a gente usa com frequência That hoje em means dia. to strongly encourage one another. Ou seja, incentivar fortemente uns aos outros. We are healthier and we are stronger when we are together. Nós somos mais saudáveis e mais fortes quando estamos juntos. And what God is saying is you need to do it more when you see that Jesus is about to come. E o que Deus está dizendo é, vocês precisam fazer isso mais à medida que Jesus se aproxima. But don't be tempted to think that this just means going to church Mas não seja tentado a pensar que isso só significa apenas ir à igreja or going to social events. ou a eventos sociais. It's much deeper and more beautiful than that. É muito mais profundo e mais belo do que isso. What God is telling us is to be with and encourage one another, even our spouses, Deus está dizendo para estar uns com os outros e até mesmo com nossos cônjuges, and to be with our children, com nossos filhos, spend time with our parents, com nossos pais, and of course, get outside and play with grandma and grandpa. sair para brincar com o vovô e a vovó, Spend time with your friends passar tempo com os amigos, and your church family com a família da igreja and with the greater community around us. e com toda a comunidade ao nosso redor. What he's really saying is that we each need each other near the end of time. O que ele realmente está dizendo é que cada um de nós precisa do outro à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Because there's going to be a new culture developing that's the opposite of that. Porque haverá uma nova cultura se desenvolvendo que é o contrário de tudo isso aqui. And aren't we seeing that today? E será que não estamos vendo essa cultura? More and more people on their devices, locked away in their bedrooms, not engaging with other people. Cada vez mais pessoas com seus dispositivos em seus quartos, não se relacionando com as outras. And what he's saying to us is you need to go against that, though. O que Deus está nos dizendo é, vocês precisam ir contra tudo isso. Because you are stronger mentally and emotionally when you're together. Porque você é mais forte, tanto mental quanto emocionalmente, quando você está junto com outras So the pessoas. first
psychological need we have as human beings is to be socially connected. Então, a primeira necessidade psicológica que temos para sermos mais fortes é estarmos juntos. The second psychological need is novelty. A segunda são as novidades. It means something new. Significa algo novo. In the medical world, it's known as neophilia. No campo médico, nós chamamos isso de neofilia. In her book, Em seu livro, acclaimed behavioral science writer Winifred Gallagher states this: Winifred Gallagher, a autora do livro muito aclamada, diz o seguinte: our brains are biologically primed for novelty. Nosso cérebro foi biologicamente moldado para novidades. In other words, God created us Em outras palavras, Deus nos criou to love the new para amar o que é novo and to even chase after the new e até mesmo buscar aquilo que é and novo to explore. e explorar. The way our brains were designed, we love new things. Do modo como a nossa mente foi projetada, nós amamos aquilo que é novo. That could be new relationships, Pode ser um novo relacionamento, new friendships, for example. novas amizades, por That exemplo, could be new information, novas informações, learning a new language, aprender um novo idioma, meeting a new person. conhecer uma nova pessoa. All of these things our brain really does love. Todas essas coisas o nosso cérebro gosta muito disso. Now, novelty or new things A novidade, essas coisas novas, is the first step in a cascade of very powerful, motivating biochemicals. é o primeiro passo numa cascada de substâncias bioquímicas muito motivantes e poderosas. This is why the internet is so desirous to É us. por isso que a internet é algo que nos faz desejar tanto. Think about it. Pensa só nisso. It's endless new experiences. São novas experiências infindáveis. You don't have to leave. Você nem tem que You sair just dali. have to be on your device endlessly. Basta estar no seu dispositivo o tempo inteiro. You can look at new things until you have no breath left in you. Você pode olhar coisas novas até acabar o seu fôlego, o seu ar. So we need social connection. Precisamos de conexões sociais. We need novelty. Precisamos de novidades. And the third psychological need is reward. E a terceira necessidade psicológica que precisamos é Human- recompensa. Human beings love reward. Os seres humanos amam as recompensas. The brain has what is known as the mesolimbic pathway or the reward pathway. A mente tem o que é conhecido como o caminho mesolímbico ou o caminho da recompensa. From infancy to adulthood, this reward pathway is being developed and eventually hardwired. Desde a infância até a fase adulta, esse caminho da recompensa tem sido desenvolvido e, por fim, ele é conectado. So when we perform an action that satisfies a need or fulfills a desire, a cascade of biochemicals go to work to make us feel good and satisfied. Então, quando nós desenvolvemos uma ação que satisfaz uma necessidade ou cumpre um desejo, uma cascata de substâncias bioquímicas entram em operação para nos fazer sentir bem e satisfeito. This wonderful reward neurotransmitter is released into that nucleus accumbens, which is a cluster of nerves that are associated with pleasure and reward, also known as the brain's pleasure center. Esse maravilhoso neurotransmissor da recompensa é liberado num grupo de células de neurônios que estão associados ao prazer e à recompensa. And this reward pathway terminates in the frontal lobe. E esse caminho da recompensa termina, a pontinha dele é aqui, no lobo frontal. And this feel-good neurotransmitter is known as E dopamine. esse neurotransmissor da boa sensação é conhecido como dopamina. Engaging in a dopaminergic behavior Quando a gente se envolve num comportamento dopaminérgico, that means dopamine activating behavior. isso significa um comportamento que ativa a dopamina. So if I say this is a dopaminergic activity, it means that it's activating dopamine in the brain. Então, se eu digo que alguma coisa é uma atividade dopaminérgica, é essa atividade ativa dopaminas no cérebro. So when we're engaging in a dopaminergic activity, this
increases the dopamine in our brain. Então, quando nós nos envolvemos numa atividade dopaminérgica, isso aumenta a dopamina na nossa mente. It excites that reward pathway, indicating to us, hey, repeat what you just did in order to get that feel-good feeling again. Isso estimula esse caminho da recompensa e nos diz: olha só, repete o que você acabou de fazer para você ter essa boa sensação And novamente. this is how God designed us. E foi assim que Deus nos projetou. Because it starts from when we're infants all the way into our adulthood. Porque começa desde a nossa infância até a fase adulta. Dopamine basically makes us want stuff. A dopamina basicamente nos faz querer coisas. We all know how dopamine makes us feel. Todo mundo sabe como a dopamina nos faz It actually sentir. makes us feel sharp and ready for reward. Na verdade, ela nos faz sentir preparados para uma recompensa. But once we have started consuming the object or have achieved that sought after thing, another neurotransmitter is triggered called serotonin. Mas assim que a gente começa a consumir o objeto daquilo que a gente estava buscando, aquela coisa, outro neurotransmissor desencadeia. Outro transmissor desencadeia what? Serotonin. Chamado a serotonina. Serotonin is important because it brings us a sense of satisfaction A and peace. serotonina é importante porque ela nos traz uma sensação de satisfação e paz. So the dopamine is the reward for seeking after something. Então, a dopamina é a recompensa por termos buscado algo. And then the serotonin naturally comes in and we're satisfied that we did that thing. E a serotonina vem para nos dizer: agora você está satisfeito And porque then- conseguiu aquilo. Serotonin increases gamma aminobutyric acid. E a serotonina aumenta o ácido aminobútrico gama. Não sei se essa é a expressão. Or we can call it GABA. How's that? Chamaremos ele de GABA. É mais That's fácil. much easier for all of us. É bem mais fácil. Think of GABA Pensa nesse GABA como as the brakes in the brain. os freios na mente. So would it be important for us to have brakes in the brain? É importante que nós tenhamos freios na nossa mente? For sure. Claro in, que a, sim. in a vehicle, we need to have brakes and we also need to have an accelerator. Num veículo, nós precisamos do acelerador e também dos freios. But GABA is vital because it dials down that stimulating effect of dopamine. Mas o GABA é essencial porque ele reduz aquele efeito estimulante da dopamina. So once that GABA is introduced, it dials us down. Mas quando o GABA é introduzido, ele diminui o nosso ritmo And it allows that serotonin to make us feel calm and contented. e permite que a serotonina nos faça sentir In other calmos e words, contentes. we stop chasing, we stop striving, and we start enjoying. Em outras palavras, a gente para de buscar, a gente para de lutar e a gente começa a desfrutar. We need to be especially careful in our age of online access and digital devices. A gente precisa estar muito atento nessa nossa era de dispositivos digitais. Because the overstimulating dopaminergic screen activities drive the dopamine, or it juices the dopamine to high levels. And since we move on from one item to the other item so rapidly, sometimes endlessly, we hinder the serotonin production. Porque as atividades de tela dopaminérgicas que nos estimulam bastante, motivam a dopamina ou fazem com que a dopamina chegue a níveis muito elevados. And so if we never have the serotonin come in, E se a gente nunca tem a serotonina entrando em ação, because we're just going from this thing to that thing, dopamine, dopamine, porque os dopamine, itens começam a mudar o tempo todo, dopamina, 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 then we never get to that feeling of feeling satisfied with what we're doing, so we just keep doing it for hours. nós nunca chegamos àquela sensação de satisfação e a gente continua fazendo isso por horas. GABA is not there to stop the dopamine. O GABA não está ali para deter a dopamina. And we can have serious issues develop, including addiction. E nós podemos ter graves problemas, inclusive vício. Do you realize that when someone takes drugs, the reason that they are so addicting is because it
it floods that reward center with dopamine. Vocês percebem que quando alguém usa drogas, o motivo pelo qual elas são tão viciantes é porque elas inundam o centro de recompensa com dopamina. Drugs directly increase dopamine, and the drug addict chases that feel-good feeling again. As drogas aumentam diretamente a dopamina e o viciado em drogas busca por essa boa sensação. The same response happens in the brain when we're engaged in overstimulating screen time A activities. mesma resposta ocorre no cérebro quando estamos envolvidos com atividades de tempo de tela hiperestimulantes. I find this very interesting. Para mim, isso aqui é muito interessante. When it comes to dopamine and GABA, Quando se trata de dopamina e GABA, our brains actually have a foot on both the accelerator and the brake at the same time, if you will. é como se a nossa mente tivesse ao mesmo tempo um pé no acelerador e o outro no freio. They're basically like halfway engaged. É como se ambos estivessem só pela metade, pressionados. We have some of both of them in our baseline chemistry. Então temos ambos em nossa química do corpo. And we'll come to why this is so fascinating. E a gente vai chegar a explicar por que isso é tão fascinante. So remember, we have three basic psychological needs: Então vamos nos lembrar, temos 3 necessidades psicológicas essenciais: social connection, novelty, and reward. conexão social, novidades e recompensa. Now, let's take this awareness that we've just gained and explore how a human being is actually developed. Agora vamos entender agora, vamos explorar como um ser humano realmente é desenvolvido. Which will serve as a very important foundation in understanding why so many tech companies and professionals are concerned. E isso vai servir como uma base importante para entendermos por que tantos profissionais estão preocupados com isso. Before you took your first breath, Antes de darmos nossa primeira Your respiração, was under amazing brain development, o nosso corpo estava passando por um desenvolvimento incrível. getting prepared for life outside of the Um womb. desenvolvimento cerebral incrível, nos preparando para a vida no mundo real. From the time a baby can crawl, Desde o tempo em que um bebê engatinha, it seeks the new and different, esse bebê está sempre buscando o que é novo e o que é diferente. a trait that has fueled young brain development for millennia. Um traço que ocorre nas mentes jovens em desenvolvimento há milênios. Seeking and testing and experimenting and proving and testing again. Buscar, provar, experimentar, inventar e provar novamente. And inventing. E inventar. And when we keep this quest for the new alive, we keep it alive until the day we die. E quando nós mantemos essa busca, nós a manteremos até o dia da nossa morte. Newborns have about 100 billion Os neurons. recém-nascidos têm cerca de 100 bilhões de neurônios. Now, what that means is the average rate of growth of brain cells during the 9 months of pregnancy is about 250,000 new brain cells every minute. O que isso significa é que a média de crescimento das células do cérebro durante os 9 meses de gravidez é cerca de 250 mil novos neurônios por minuto. That means that child's brain is growing at a rate of 4,000 brain cells, brand new ones, every second. Isso significa 4,000. que a cada 4,000. segundo a criança 4,000. tem 4 mil novos neurônios. That is amazing. Isso é incrível. In fact, as the scripture says in Psalms, Na verdade, como diz a Bíblia no livro de I Salmos, will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. eu te louvo, Senhor, porque fui feito de maneira maravilhosa. Marvelous are your works, and that my soul knows well. Maravilhosas são as tuas obras, Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. So our brains as an organ are marvelous works for sure. Nosso cérebro, como órgão, ele é uma obra maravilhosa, certamente. But the fact that this organ contains within it a conscious mind has such a profound reality that it actually still stumps the most advanced science that we have.
Mas o fato de que esse órgão contém dentro dele uma mente consciente ainda é capaz de causar admiração nas mentes mais inteligentes. Did you know that as babies, we are actually born, human babies, we are born neurologically premature? Vocês sabiam que, como bebês, nós nascemos neurologicamente prematuros? We are born with about half a brain. Nascemos geralmente com metade da In mente. fact, if you think about it, as a human baby, we can't do anything for ourselves. Como um bebê praticamente não faz nada por si só, We sozinho. can't even move a limb with purpose. Nem mesmo mover um dos membros com algum propósito específico. But the involuntary movements that you see out of little babies are firing up, making many neuronal connections. Mas os movimentos involuntários que um bebê faz começa a criar incontáveis conexões neurais. We're starting to develop the brain more. A gente está começando a desenvolver a mente. There's a reason that God created us with only half a brain at delivery. Há um motivo pelo qual Deus nos criou com basicamente metade do cérebro no parto. Because the skull actually collapses in on itself when it comes out of the birth canal. Porque o crânio, ele meio que se junta assim, quando vai passar pelo canal vaginal. That is absolutely fascinating to me. E isso é fascinante para mim. So God creates us with about a half a brain E Deus nos criou com cerca de metade de um cérebro so that large head can come out of that small area. para que uma grande cabeça possa passar por aquele espaço tão pequeno. That's amazing to E me. isso para mim é incrível. If the child had to come out with a fully grown head, it wouldn't work well for the mother. Se a criança tivesse que passar com uma cabeça do tamanho normal, So- isso não ia dar muito certo para as mamães. There's a difference between the animal kingdom and a human birth. Há uma diferença entre o reino animal e o nascimento de um ser humano. If a brand new horse is birthed, Se um cavalo nasce, um recém-nascido cavalo, within seconds to minutes, they're already up walking around. em segundos ou minutos, ele já está de pé caminhando por aí. The average child doesn't walk for at least 9 months to a year. Em média, uma criança leva de 9 meses a 1 ano para poder andar, The brain is not finished. porque o cérebro não está completo ainda. So, should we then start filling our little child's brain with all of the things of the world that can cause it to go haywire? No. Será que a gente deveria começar a preencher a mente desse bebê recém-nascido com todas as coisas no mundo para que entre em curto-circuito? Não! And this is what astonishes me. E é isso que me impressiona. After birth, Depois do nascimento, our brains go into a rapid period of brain cell growth. o nosso cérebro passa por um período de crescimento muito rápido de And it neurônios. comes close to doubling in size in 3 E months. chega perto a dobrar em tamanho dentro de apenas 3 meses de vida. This is one reason why infant babies sleep so much, because it takes a lot of energy to create those brain cells. E esse é um dos motivos pelos quais os bebês dormem tanto nessa primeira fase, porque eles estão gastando muita energia na elaboração de novos neurônios. So now that the baby is out here with us, E agora que o bebê está aqui conosco, this is where the parents and the surrounding community step in. esse é o momento onde os pais e a comunidade ao redor entram em cena And start to build a loving safety net or a framework around the infant. e começam a construir uma estrutura de proteção ao redor dessa criança. Attentive parents, they'll feed us Os pais mais atentos vão nos alimentar, and they'll talk to us vão falar conosco, and they'll play with us. vão brincar conosco. And we eventually begin to develop voluntary movements, E por fim, vamos começar a desenvolver movimentos voluntários, grabbing for that thing and eventually holding it. pegando uma coisa e conseguindo levantá-la. Oh, here comes the dopamine. Aqui vem a dopamina. Oh, I like that. We say good girl or good boy. Bom garoto. Dopamine. Dopamina. Oh, do it again. Set it down. Faz de novo. And they grab it. Aí eles pegam Dopamine. dopamina. And then the serotonin comes, E a serotonina entra em cena. and that creates the GABA, E isso cria o GABA, which puts the brakes on a little bit, que freia um pouquinho, dials down the dopamine, reduz a dopamina. and now the child goes,
E a criança está. They feel satisfied. Elas se sentem satisfeitas. That's God's natural process. Esse é o processo natural de Deus. Not this. E não isso. Not this. Não isso aqui. Not just passively zoned out in front of a screen Não estar passivamente como um zumbi em frente a uma tela. with hyper arousing, overstimulating content that is juicing the dopamine to an unnatural level. Com um conteúdo hiperestimulante que está fazendo com que a dopamina inunde o seu cérebro, Not allowing it to be dialed down by the GABA, sem permitir que nós nos relaxemos pelo GABA, because the stimulation doesn't stop. simplesmente porque o estímulo não para nunca. You see the difference? Então, conseguem ver a diferença? Don't stack blocks on a screen. Não fique aí brincando com bloquinhos numa tela. Stack blocks in the real world on top of each other. Vamos colocar os blocos um em cima do outro no mundo real, como se faz. The screen will dwarf the development. The stacking of the blocks make them an engineer. A tela vai impedir o desenvolvimento da criança, enquanto os bloquinhos na vida real vai fazer com que essa criança se torne um engenheiro. And then you take the blocks and set them over here, and the baby's like, okay, and they just kind of crawl off or whatever they may do. E se você pegar os blocos e colocar bem aqui, a criança vai olhar e vai dizer, ok, vai sair engatinhando por aí. Why? Because the GABA did its job. Por quê? Porque o GABA fez o seu trabalho, o seu They're papel. satisfied. Eles já se satisfizeram com There's aquilo. a sense of rest there. Já há um senso de completude, de plenitude. What happens when you try to take the screen away? O que acontece quando você tenta tirar a tela de uma criança? Every time you will have that child scream and yell and be upset. O tempo inteiro você vai ouvir essa criança gritar e ficar com raiva. Because we're taking away their dopamine pacifier. Porque a gente está tirando delas a dopamina. The problem is that the reward pathway can become desensitized O problema é que o caminho da recompensa pode se tornar cada vez mais insensível. And so now normal activities like stacking the blocks don't give them the same reward. E as atividades normais, como empilhar blocos, já não dão às crianças a mesma sensação de Do you recompensa. see the problem with that? Estão vendo qual é o problema In com other isso? words, all these other things are boring to them because they are used to being visually and audibly overstimulated. Todas essas coisas reais agora já são entediantes para elas porque estão acostumadas a estarem o tempo todo sendo estimuladas visual e audivelmente. And so playing with the blocks or playing with the stuffed animal is not fun to them Então, anymore. brincar com blocos ou brincar com o ursinho de pelúcia já não tem mais graça. When loved ones hold us, Quando os nossos amados nos seguram, when they hug us and nurture us, nos abraçam, nos nutrem, this is what we call training up a child, é isso que a gente chama de ensinar uma training up criança. a human being. Ensinar um ser humano. This first interaction that we have with others releases in the brain oxytocin, Essa primeira interação física que temos uns com os outros libera ocitocina, which builds deep bonds between us and our loved que ones. desenvolve laços mais íntimos entre nós e os nossos amados. Our frontal lobes are active in the development of emotions and attachments when they're infants. Nossos lobos frontais são ativos no desenvolvimento de emoções e conexões, And when our caregivers consistently interact with us. e quando aqueles que nos cuidam interagem consistentemente In conosco, other words, not forsaking the gathering together, em outras palavras, não abandonando esse estar junto, the oxytocinergic system now kicks in. o sistema oxitocinérgico entra em ação. And it's vital during the formation of our social and spatial memories. E ele é vital para a formação de lembranças sociais e espaciais. It's vital for the recording of information about our environment. É essencial para que eles registrem as informações sobre o nosso ambiente And our affiliative behavior and social interactions with others. e as nossas interações sociais e comportamentais uns com os outros. Oxytocin is known as the cuddle hormone A ocitocina é conhecida como o hormônio do cuidado or the love ou o hormone. hormônio do amor.
And it's released when people snuggle up or when they socially bond. E ela é liberada quando as pessoas se abraçam ou ou interagem And socialmente. this happens naturally and wonderfully when we are face to face in person in healthy bonded physical interactions. E isso acontece naturalmente quando nós estamos face a face, quando estamos próximos uns aos outros em relações saudáveis. It's just so amazing to me that God gave us this beautiful reward center in our brains that when we actually connect with each other in the real world, we receive a reward in our mind. É muito impressionante para mim que Deus nos criou dessa forma que quando nós estamos nos conectando um com o outro no mundo real, isso traz uma recompensa para nossa mente. In our digital age, we should be especially careful too, as it says in Proverbs 22:6. Em nossa era digital, nós deveríamos estar atentos, como dizem Provérbios 22:16. To train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from A it. ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando for velha não se desviará dele. Is this interesting to you? Isso é interessante para vocês? It's fascinating to Para me. mim é fascinante. And we can either help our young people develop well-balanced minds, Ou nós ajudamos os nossos jovens a desenvolver mentes bem or if we equilibradas, give them access to their screens uncontrolled, ou se lhe dermos acesso não controlado a essas telas, we can cause developmental issues. podemos causar-lhes problemas no seu I desenvolvimento. encourage you to be very careful Eu encorajo todos vocês a serem with your muito own cuidadosos com os seus queridos and the minds of your children. e com a mente dos seus filhos. We'll continue this talk in Vamos our next session. continuar essa conversa na próxima sessão. God bless. Que Deus os abençoe.